Jai, Hare Krishna, então, é chamado Bhagavatam, é canto 1, né? Comentário, chamado Bhagavatam, comentário de Srila Vishwanath Chakravarti Thakur, né? A gente está no verso 1.6.26. A posição 475. Opa! Então, desistindo da timidez, comecei a cantar os nomes do Senhor ilimitado e a lembrar dos seus passatempos mais excelentes e ocultos. Vaguei pela terra com a mente satisfeita, sem desejos materiais, sem orgulho, egoísmo, esperando por esse tempo. Comentário: Kritani refere-se aos passatempos do Senhor. Kalam Pratiksham. Esperar a hora significa quando chegar a hora em que eu me tornarei um associado do Senhor. Eu não tinha orgulho, egoísmo, pois sempre pensei, quem é mais caído do que eu? 1.6.27. Ó Brahmana Vyasa, concentrando-me apenas em Krishna, não apegado ao prazer material e puro na mente, o momento de receber meu corpo espiritual correu simultaneamente com o desistir do meu corpo material, como um relâmpago que brilha simultaneamente com um relâmpago, né? Acho que é isso. Bom, comentário: na hora da dissolução dos meus corpos sutis e grosseiros, o tempo que eu estava esperando ansiosamente por muito tempo apareceu. O verso 1.6.28, tendo recebido um corpo transcendental adequado a um associado do Senhor, o corpo feito de 5 elementos materiais com karmas relativos ao corpo atual caiu. Sridhara Swami diz que o que é dito neste verso é que os corpos dos associados do Senhor são puros, sem prarabdha karmas e eternos. Significa também que ele destruiu os karmas como fogo queimando madeira. Mas significa que os prarabdha karmas não foram destruídos agora, mas antes, pois isso é realizado pelo sadhana. Prarabdha karma não permanecem nos devotos que desenvolveram o Prema Bhakti. Para aqueles que praticam Bhakti pura, a destruição de prarabdha karmas ocorre durante o sadhana Bhakti. Bom, isso será dito na história do rei Priyavrata. Né? Priyavrata. Tal poder não é surpreendente para as pessoas que conquistaram os 6 sentidos pelo pó ou pela poeira, né, dos pés de lótus do Senhor, uma vez que mesmo um párya fica imediatamente livre da escravidão do karma cantando o nome do Senhor uma vez. Mesmo um párya, né, Vidura Vigartaha, que canta o santo nome do Senhor uma vez, agora no momento de aceitar o nome, desiste do seu corpo. Como não vemos ninguém abandonando seu corpo simultaneamente com o canto, né, corpo, entre aspas, que significa seus prarabdha karmas, que estão sendo experimentados no corpo presente. Esta é a opinião de alguns, né? Outros dizem que, pela associação de Bhakti com uma pedra de toque, o corpo feito das 3 gunas fica livre das gunas, como visto no caso de Dhruva. Assim, desistir do corpo significa dar o corpo feito de 3 gunas. Isso será explicado mais tarde, no início da dança da raça. Livres da escravidão, aquelas golpes abandonaram seus corpos de matéria grosseira feitos de gunas. Mas outros dizem que às vezes o Senhor mostra aos devotos, literalmente entregando seus corpos, para que a opinião dos outros não seja negada. A Sinara, que já havia desenvolvido prema, abandonou seu corpo. No entanto, deve-se entender que ele já havia destruído seu prarabdha karmas durante sua prática de Bhakti. Swarupa Goswami explica isso, né? Os Vedas declaram que, embora a meditação no Brahman pessoal não possa libertar-se do karma passado, ó santo nome, sua aparição imediatamente faz com que todo
prarabdha karma desapareça. É o verso da Mastaka, né? Com a adoração contínua do Senhor, pela graça de Mahavishnu, viajo para fora e para dentro do universo, sem nenhum obstáculo. Bom, eu não sou como Mariti e outros sábios com corpos materiais sob a influência dos seus próprios karmas, envolvidos em karma yoga, nem como os kumaras envolvidos em jnana. Estou acima dos caminhos do engajamento material e da renúncia. Eu adoro o Senhor e existo independentemente. Isso é expresso neste verso. Aqueles que são karma yogis não vão além do universo. Aqueles que alcançaram o Brahman por austeridade, muito difíceis, não vão para o universo material por medo da escravidão do karma. Mas eu, fixado em contínua devoção ao Senhor, viajo para fora, para dentro do universo, ou fora pode significar eu viajo fora do universo para Vaikunta, assim se diz. Os Kumaras estão no caminho do desapego e Mariti e outros estão engajados no caminho da vida material. Apenas Narada é liberado. Isso é citado no Shriman Purana, né? Então, tocando Murchanas e Alapanas, né? Na vina dada pelo Senhor, usando 7 notas sagradas da escala, eu vagueio cantando as glórias do Senhor. Bom, a parafernália de Nara é indispensável para qualquer outra pessoa no mundo material. Também está constantemente com ele, em todos os momentos, onde quer que ele vá. Isso é explicado em 2 versos. A vina foi dada por Krishna, isso é narrado no Linga Purana. Swara refere-se às 7 notas na escala por manifestarem Brahman. O Senhor são chamadas Brahman, Swara Brahman. Bom, quando canto as glórias do Senhor, que significa qualquer lugar em que toca e que é atraído por aqueles que cantam suas glórias, rapidamente aparecem em meu coração como se fosse chamado. Priya Swara significa que Krishna vai aonde quer que suas glórias sejam cantadas, pois ele é atraído por isso. Tirthapada significa que onde quer que o Senhor vá, se torna um lugar sagrado. O Senhor, na verdade, é controlado por Bhakti, e assim aparece sem ser chamado. Portanto, o verso diz que ele vem como se fosse chamado. Bom, outro verso é para as pessoas cujas mentes estão constantemente afligidas com desejo de desfrute dos objetos sentidos. Experimentei diretamente que cantar as glórias do Senhor é o barco para atravessar a existência material, né? Então, este verso resume o tópico que está sendo discutido. Para aqueles cujas mentes estão afligidas pelo desejo de prazer, sparsha dos objetos sentidos, matra, que é um oceano, o barco bhava, sindhu, plavaha, para cruzar esse oceano está em louvar as atividades do Senhor. Eu vi diretamente, experimentei isso, Drishtaha, não há necessidade de prova, porque Kirtana é o anga principal de muitos angas do Bhakti. Ele é mencionado, no entanto, a declaração deve significar que todas as angas do Bhakti serão eficazes. Bom, a Atma, constantemente afligida pelo luxúria e ganância, não será satisfeita pelo Ashtanga Yoga e outros caminhos, tanto quanto pelo serviço direto a Mukunda. Embora seja comprovado que o estado de Bhakti é a liberação real, Yoga e Jnana, misturado com Bhakti, não pacificarão a Atma, tanto quanto Bhakti puro. A Atma não é pacificada pelo Yoga, tanto quanto por servir Mukunda diretamente. Está estabelecido que Yoga e outros processos sem Bhakti são fúteis. O Senhor tão poderoso no passado, muitos yogis neste mundo alcançaram a plataforma de serviço devocional, oferecendo todos os seus esforços a Ti e cumprindo fielmente
seus deveres prescritos, ambos através de tal serviço devocional, aperfeiçoando pelos processos de ouvir e cantar sobre você, eles vieram a compreendê-lo, infalível, e puderam facilmente se render a você, a alcançar sua morada suprema. É um verso chamado Bhanta. Mesmo o estágio de Jnana sem a escravidão do karma não é glorioso se for desprovisto de Bhakti ao Senhor Supremo, qual é a utilidade de ter destruído a ignorância? O que não falar de Sakama Karma, que causa o sofrimento tanto durante a prática quanto no estágio de perfeição, e Niskama Karma, quando é não oferecido ao Senhor? É o canto chamado Bhagavad, o primeiro canto, né? Portanto, este verso deve referir apenas ao Yoga e outros processos misturados com Bhakti, pois de outra forma não dariam nenhum resultado. E mesmo que esses processos pacifiquem um Atma até certo ponto, eles não o pacificam tanto quanto o Bhakti puro. Servir Mukunda sem esses processos esses processos mistos não satisfarão completamente Atma. Bom, você não descreveu suficientemente as glórias do Imaculado Senhor Krishna. Como sua mente nunca poderá estar satisfeita com o Vedanta, acho que escrever os sutras do Vedanta é insuficiente. Embora Bhakti seja descrito posteriormente como um meio de liberação, 3 tipos de Bhakti são vistos Bhakti puro, Kevala, Bhakti misto, com Bhakti sendo predominante, Pradanya, e Bhakti misto, com Bhakti sendo secundário, Guna Bhava. Kevala Bhakti é ilustrado em versos como... Bom, esse é o verso aí, mas... Bom, só citou os versos. Né? Pradanya Bhakti é ilustrado a seguir. Quando aqueles engajados em karma realizam continuamente essas atividades de acordo com a instrução do Senhor, eles também cantam e lembram as qualidades do nome de Krishna. Guna Bhava Bhakti é ilustrado da seguinte forma. Aquele Jnana que surge do karma, que agrada ao Senhor por ser oferecido a ele, é dotado de Bhakti. Kevala Bhakti praticado por uma pessoa que é Niskama, também chamado de Ananya Bhakti, Shuddha Bhakti, Nirguna Bhakti, Uttama Bhakti, Akinchana Bhakti, dá prema como resultado Pradanya Bhakti, classificado como Karma Mishra Bhakti, Jnana Mishra Bhakti e Yoga Mishra Bhakti, praticado por aqueles que são Shanta, produz Rati, Bhava, e liberação para alguns. Se uma dessas pessoas obtiver a associação de uma pessoa com o Dasya Bhava ou outros sentimentos, devido à predominância de Bhakti desejando Dasya ou outros sentimentos, essa pessoa alcançará prema desse Dasya ou outro Bhava com uma proeminência de humor de reverência, Aishvarya. Em Guna Bhava Bhakti, Bhakti não revela seus próprios resultados e nome. É apenas um assistente Karma, Jnana e Yoga que não pode produzir resultados sem a presença de Bhakti. Bhakti, nesse caso, é apenas secundário, Tatashta. Bhakti Mishra Bhakti, Bhakti Jnana Mishra e Bhakti Mishra Yoga produzem liberação. Assim, nesta escritura, apenas 2 tipos de Bhakti são aceitos. Kevala e Pradhanibhata. Tudo isso nada instrui Vyasa, que explica isso no 10º canto. Outro verso aqui. O impecável Vyasa, eu expliquei tudo isso, conhecimento confidencial sobre o meu nascimento e atividades sobre as quais você perguntou, para que sua mente fique satisfeita. Sarvam aqui se refere ao aparecimento de Bhakti e de Nara, seus tipos, crescimento e resultado, as atividades do devoto, destruição do prarabdha karma, como o devoto deixa seu corpo, alcançar um corpo espiritual sem karmas, é chamado secreto, Rahasyam, porque não é compreendido por aqueles que estudam o Vedanta. Hare Krishna. O Siddhanta, né? Madhavendra Puri, ele fugia do Pratishta, ele não queria ser glorificado por ter sido especialmente beneficiado pela deidade que roubou arroz doce para alimentá-lo. Pratishta é muito perigoso
e problemático. O Vaishnava deve ter muito medo de pratista, porque ele deve entender que é algo muito ruim. O pratista é comparado ao excremento do porco. O porco é um animal que só come coisas podres, né? Outra comparação é com a urina do burro. Quem irá querer tomá-la? Então, se você toma pratista, é como se estivesse comendo o excremento do porco e tomando a urina do burro. Quando o devoto vê que muitas pessoas querem servi-lo, mesmo que essas pessoas sejam desqualificadas, ele dá permissão ao serviço para que elas desenvolvam um bhakti sânscrito e possam se situar na plataforma Kanishta no futuro. Quando o pujari de Tirachora, Gopinath, adormeceu, ele sonhou que a deidade tinha roubado um pote de arroz doce. A deidade falou assim no sonho: guardei esse pote de arroz doce para Madhavendra Puri, entregue para ele. Assim sendo, o pujari prontamente cumpriu a ordem de Tirachora Gopinath e foi procurar o sadhu. Quando Madhavendra Puri recebeu o arroz doce, ele encontrou em êxtase e ele entrou em êxtase e e comeu não só o doce, mas também o próprio pote. Porém, o sadhu ganhou certa popularidade quando muitas pessoas souberam deste episódio. E devido à sua humildade, Madhavendra Puri fugiu de Remuna, né? Ele partiu para Jagannath Puri. Quando já no final de sua vida Madhavendra Puri foi recitar o verso sobre os sentimentos de separação de Srimati Radharani por Krishna, ele não conseguia recitar o verso direito. Ele falava Aidina, Aidina, e logo após caía no chão e rolava em êxtase. Ele simplesmente não conseguia recitar este verso. Madhavendra Puri queria fugir do pratista, mas o pratista foi atrás dele. Muitas pessoas queriam servi-lo e prestar reverências a ele. Apesar de Madhavendra Puri desejar ser servido, Krishna queria que seu devoto fosse servido e glorificado. Madhavendra Puri fugiu para Jagannath Puri a fim de se livrar do pratista, mas mesmo naquele novo lugar descobriram Madhavendra e fizeram muitos arranjos para que o sadhu pudesse levar os 40 quilos de sândalo para a deidade. A ele foram dados assistentes para ajudar o transporte da carga, dinheiro para pagamento de imposto, etc. Madhavendra Puri aceitou um serviço muito subalterno, que era buscar sândalo para a deidade a pé. Ele fez isso com muita boa vontade. Madhavendra Puri até tentou fugir do pratista, mas o nome e a fama sempre perseguiram ele. E, portanto, o sadhu teve que aceitar essa posição. Ele já não podia esconder seus momentos de êxtase, principalmente perante as deidades, né? Quando Krishna quer que o devoto seja adorado, isso invariavelmente acontece. Quando Madhavendra Puri estava diante de Tirachora, né, Gopinath, é o nome qual a deidade ficou conhecida mais tarde. Ele viu que o pujari tinha cozinhado uma preparação muito deliciosa de arroz, então doce. O sadhu pensou: eu bem que podia aprender a fazer esta preparação para oferecer à minha deidade Gopala. E nesse momento ele de súbito também pensou que estava desejando a oferenda. O caso era que, de fato, Madhavendra Puri queria aprender a fazer a preparação para oferecê-la a Gopal, pois ele era um devoto puro, mas ele usou uma depreciação Vaishnava e acabou saindo do local. Como devemos fugir do pratista? Se analisamos o ponto de vista de Advaitavada, né, impersonalista, ou rejeitar o pratista, ele teria comportamentos como isolamento e ociosidade. Porém, este comportamento também é um tipo de pratista e, portanto, não funcionará muito bem.
Se analisarmos o ponto de vista de um Vaishnava ou rejeitar o pratista, vemos que ele usaria a própria posição para Krishna, assim como foi no caso de Madhavendra Puri. Madhavendra Puri queria que o pratista estivesse a serviço de Krishna. Exemplo disso foi a construção de templos e realização de festivais. Porém, ao momento em que o pratista chegou para o próprio sadhu, ele fugiu. Há uma diferença ali entre esses dois casos. Quando Madhavendra Puri estava voltando para Jagannatha Puri, para Remuna, ele teve um sonho. Nesse sonho a deidade apareceu para ele e falou: Madhavendra Puri, você já conseguiu o sandalo e todos os recursos necessários para cruzar a fronteira, mas quero aliviar seu fardo. Pegue um sândalo e passe na deidade de Gopinatha em Remuna, pois se você faz isso, é como se estivesse fazendo em mim mesmo. Eu e a deidade de Gopinatha não somos diferentes, e dessa forma serei aplacada deste calor que sinto. Então Madhavendra Puri cumpriu esta ordem. Após falar com o Pujari, ele triturou o sândalo e o dinheiro que tinha recebido para pagar os impostos ele deu para as pessoas que fossem incumbidas da trituração. Assim, a pasta de sândalo em Shirachura Gopinatha foi como se Gopala estivesse refrescado. O ideal seria que que passássemos por todos os incômodos, assim como foi o Madhavendra Puri, que foi caminhando para pegar sândalo. Temos que passar por isso como não existisse nenhum problema, né? Não tem jeito de fugir do pratista, não que você rejeite isso, entenda que você está rejeitando o pratista pessoal e que o nome e fama são para Krishna. E se você entende que Krishna é o possuidor do pratista, então a possibilidade de desenvolvimento do pratista é mínima. No Srimad Bhagavatam, Maharaj Parikshita encontra com a personificação de Kali. Ao ver Kali, Maharaj agindo de forma muito violenta com a personificação do Dharma e da terra, touro e a vaca, respectivamente, ele sente ímpeto de matá-lo. Porém, Kali Maharaj se rende à autoridade do imperador Parikshita e, portanto, lhe dá a seguinte ordem: você só poderá ficar onde há sexo ilícito, matança de animais, intoxicação e jogatina em nenhum outro lugar. Então, Kali, personificado, ainda insatisfeito, contesta essa ordem, dizendo: no seu reino não há nenhum lugar com essas atividades. Eu me rendi a você, me dê um lugar para ficar. Maharaj Parikshita responde: então você também poderá ficar onde tem acúmulo de ouro. Portanto, na vida espiritual, temos que somente utilizar o necessário para a nossa sobrevivência e o resto aplicamos na propagação da consciência de Krishna. Segundo Vilas 349, se as bordas são pequenas, se a pessoa vai sofrer devido à alimentação. Se as bordas são muito grandes, ele irá perder os animais domésticos. Se não tem um poço, como ele irá, então ele irá perder a sua esposa. Se o kunda não tem bordas, então toda a superioridade é perdida. O 52, o instrutor ou principal sacerdote deveria construir a área da iniciação em uma plataforma depois de devidamente purificada com panchagávya e a água misturada com pó de sândalo. Segundo Vilas 53 e 54, dentro da arena deveria ter flores de lótus de 8 pétalas e o lótus deveria estar rodeado por 3 círculos. Além destes círculos, os 12 signos do zodíaco deveriam ser desenhados num belo local. 4 portões deveriam ser feitos finalmente. Várias decorações deveriam ser desenhadas ao redor da arena. 87, Sadhusanga, o verso 121, Bhaktaran Yagantapassan, e o 135, Murkatumi Tomara. O verso estudando é Na, nunca, Shochati, se lamenta, Na, nunca, Kankishati, deseja. Filosofando todos os dias vão em direção à morte, o último dia chega a ela. Né? O glossário Samasti Diva, que é o estado coletivo das divas.